Fala galera, eu sou Pedro Rodrigues, sejam muito bem-vindos a mais um Manual do Brasil Dá o Papo. No dia 20 de março, o presidente Lula oficialmente relançou o programa Mais Médicos, que havia sido lançado pela presidente Dilma em 2013. A ideia do programa era suprir a já bem conhecida carência de médicos que o interior e as periferias das grandes cidades brasileiras têm. Para se ter uma ideia, somente 8% dos médicos no Brasil atuam em cidades com menos de 50 mil habitantes. Antes da gente falar sobre esse assunto, se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não deixa de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Não esquece de apertar o sininho para você ser notificado de novos vídeos que a gente ainda vai lançar nos próximos dias. E claro, de deixar o seu like e o seu comentário. A ideia do programa à época era de reverter esse quadro, oferecendo cuidados médicos, especialmente na atenção básica dada à população mais pobre, incentivando médicos mais jovens a se fixarem em cidades carentes de profissionais de saúde. Isso incluindo médicos formados no Brasil, médicos formados fora do Brasil, mas com autorização para praticar a medicina aqui, e médicos formados no exterior, mas que não tinham diplomas validados no Brasil. Esses últimos receberam uma autorização provisória, que permitia que eles atuassem somente pelo Mais Médicos nas regiões que fossem designados pelo programa do governo. E foi exatamente a autorização dada para médicos estrangeiros para atuar no Brasil, sem necessidade de revalidação do diploma, que primeiro gerou grandes polêmicas sobre o programa Mais Médicos. Na época, entidades médicas brasileiras, como a Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina, foram muito críticos quanto à política de permitir a prática da medicina por profissionais sem um diploma validado aqui no nosso país. Essas entidades afirmavam que o Mais Médicos promovia a prática ilegal da medicina, já que permitia a atuação desses profissionais estrangeiros sem a possibilidade real de fiscalização através da conferência de documentação de médico. Além disso, outra crítica na época era sobre as condições dos contratos dos médicos que vinham especialmente de Cuba. Lembrando que nos mais de 18 mil médicos do Mais Médicos na época, 11 mil médicos vinham de Cuba. Diferente dos médicos de outros países, esses 11 mil médicos cubanos não eram contratados como autônomos, num vínculo voluntário com o programa Mais Médicos. Na verdade, eles prestavam serviço a um pacote que era vendido pelo governo de Cuba. Na realidade, era o governo de Cuba com quem o Brasil firmava o contrato, e não diretamente com aqueles médicos. Além disso, os médicos cubanos ficavam com somente 40% do salário, o que restava ia para o governo cubano. E ainda pior, foram revelados à época telegramas que demonstravam que a ideia do Mais Médicos na realidade havia partido do governo de Cuba e não do Brasil, e que haveria um acordo entre o governo de Dilma, Cuba e a Organização Pan-Americana de Saúde para privilegiar os médicos cubanos e evitar que passassem por avaliação de sua formação aqui no Brasil. Muito bem, o novo Mais Médicos, relançado por Lula, a princípio levou em consideração todas essas críticas e estabelece medidas para sanar esses problemas. Mas será que essas medidas são suficientes? O PT espera que esse novo Mais Médicos utilize menos mão de obra estrangeira e faça um serviço melhor em incentivar quem ingressa no programa a se fixar em áreas deficitárias de atendimento médico. Para conseguir isso, Lula acrescentou alguns benefícios que não só buscam manter os médicos na região que foram designados, como visam favorecer médicos brasileiros e fazer com que o programa seja atraente o suficiente para que não seja necessário contratar médicos estrangeiros, como foi feito no passado. Mas ainda assim, entidades médicas especialistas continuam identificando erros no Mais Médicos. O presidente da Associação Médica Brasileira acredita ser de enorme importância que profissionais de medicina estejam devidamente registrados em seus conselhos de classe, o que não acontece com os médicos estrangeiros do Mais Médicos, que ainda que venham em menor número, como que aconteceu no passado, ainda vão ser parte substancial do programa. Mas, ainda mais importante, a associação afirma que há outras formas, talvez até mais eficientes, de incentivar a presença de médicos em locais inóspitos, como programas de residência médica, que aloquem médicos residentes e seus orientadores em locais com carência de médicos, e o Conselho Federal de Medicina tem uma opinião similar e afirma que há formas melhores de fixar médicos em regiões carentes.
Programas de educação continuada, por exemplo, e simplesmente melhorar a infraestrutura no atendimento em áreas mais pobres podem ser algumas das medidas com impacto igual ou maior, menos custosas e que vão oferecer risco de incentivar a prática ilegal da medicina. A verdade é que só o tempo vai dizer se esse relançamento pode corrigir os defeitos do passado do Mais Médicos original, ou se vai ser mais um programa verniz que parece que vai ajudar em alguma coisa, mas é mais aparência do que resultados a longo prazo. Valeu e até o próximo vídeo.